E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui com mais um Papo Cabeça no Medspace, pronto para desvendar as complexidades da medicina. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que tira o sono de muita gente que está se preparando para o Revalida INEP. Vamos dissecar a questão 22 da prova de 2024.2. A ideia é entender direitinho o que levou a essa anulação e como isso pode ser útil para você que está estudando. Isso aí. Muitas vezes a gente fica tão focado em acertar as questões que acabam valendo ponto que esquece que as anuladas também têm muito a ensinar. Desvendar o motivo da anulação é o ouro puro. Entender o raciocínio da banca, a lógica por trás das decisões médicas e, claro, evitar cair em pegadinhas. A gente aprende tanto com os acertos quanto com os erros, né? Mas vamos lá. A questão 22 apresentava um caso clínico de uma paciente de 62 anos que tinha feito uma colectomia direita com anastomose primária. Ou seja, removeram uma parte do intestino grosso dela, no lado direito, e depois uniram as partes que sobraram. Essa cirurgia foi feita por causa de um adenocarcinoma, que é um tipo de câncer. Aí no quarto dia depois da cirurgia, a paciente começou a apresentar febre de 39 graus, a barriga ficou distendida, mas sem sinais de peritonite, sabe? Além disso, ela tinha uma fístula colocutânea, com saída de mais ou menos 150 ml por dia. Um pós-operatório que, apesar de não ter sinais de alerta gritantes, como a peritonite generalizada, já acende uma luzinha amarela, né? Febre alta logo no quarto dia, junto com a distensão abdominal, é para deixar qualquer médico de cabelo em pé. Sem dúvida. E a banca, inicialmente, considerou a alternativa B como a resposta correta. Ela indicava tratamento clínico com controle da sepse, que é infecção generalizada, correção de eletrólitos e líquidos no corpo, e suporte nutricional. A gente até pensa, poxa, para uma fístula de baixo débito parece fazer sentido, né? Sim, muitas vezes a gente consegue manejar fístulas com pouco débito de forma conservadora. Com esse tipo de tratamento, o suporte clínico é fundamental. Mas e aí que vem o X da questão? Por que raios essa belezinha foi anulada? O que faltou na alternativa B e nas outras? Pois é, essa é a pergunta de R$1 milhão que a gente vai responder agora. Afinal, uma questão não é anulada à toa, né? Pode ser que nenhuma das alternativas seja 100% reta, que mais de uma resposta seja possível, ou que tenha algum problema na própria pergunta. E no caso da 22, pelo jeito foi um combo de fatores que a mandou pro limbo. E um dos pontos que mais pesou para anulação foi a falta de um exame essencial. Imagina só, uma paciente com febre alta e a barriga inchada no pós-operatório. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir um exame de imagem para ver o que está acontecendo lá dentro, né? Descartar complicações mais sérias, como coleções de pus, ou até mesmo a deiscência da anastomose quando a emenda da cirurgia se rompe. Um problemão. E qual seria o exame de imagem ideal para essa situação? Sem sombra de dúvidas, a tomografia computadorizada do abdômen com contraste oral e venoso. É a queridinha para esse tipo de caso. Ela dá um panorama completo da situação, mostrando o trajeto da fístula, se tem líquido acumulado, se a anastomose está íntegra, enfim, informações valiosas que vão guiar o tratamento. E nenhuma das alternativas mencionava essa investigação que é fundamental. Partir direto para o tratamento clínico, como a alternativa B sugeria, seria um tiro no escuro, já que a gente não tinha um diagnóstico preciso. Exatamente. A letra B focava no tratamento de suporte, que é super importante, mas deixava de lado a necessidade de confirmar o diagnóstico. Em casos assim, se tiver, por exemplo, uma coleção de pus que não está sendo drenada, só o tratamento clínico não vai resolver. Pode até piorar a situação porque a gente perde tempo precioso. Entendi. Então, mesmo que a fístula tivesse um débito baixo e a ferida parecesse ok, os sinais gerais, como a febre e a distensão, já indicavam que podia ter algo mais sério acontecendo. É isso aí. E para completar o cenário, as outras alternativas também tinham problemas e não ofereciam uma conduta totalmente adequada para o caso. Agora, pensando na prática, como a gente deve raciocinar diante de um caso parecido com esse? Quais os passos que a gente não pode pular? Primeira coisa é ter em mente as possíveis complicações que podem estar causando o quadro no pós-operatório. Nesse caso, a fístula de baixo débito é uma possibilidade, mas a febre e a distensão já levantam suspeita de problemas mais graves, como a tal da coleção de líquido ou um vazamento na anastomose. E aí entra o segundo passo, que é a solicitação dos exames complementares, né? Sim, a tomografia computadorizada do abdômen com contraste é crucial. Ela vai mostrar o caminho da fístula, se tem algum abscesso ou coleção, se a anastomose está íntegra, enfim, as informações da tomografia vão ditar o nosso próximo passo. E, por fim, com o diagnóstico em mãos, a gente define o melhor tratamento. Exatamente. Se a tomografia mostrar uma coleção grande de líquido, por exemplo, a gente pode precisar drenar essa coleção, guiado por imagem, ou até reoperar a paciente. Agora, se a tomografia descartar complicações graves, um tratamento conservador com suporte clínico, nutricional e antibióticos pode ser suficiente para resolver a fístula. Essa questão anulada foi uma aula pra gente, né? Principalmente para quem está se preparando para o Revalida. A gente precisa ter sempre em mente que o diagnóstico preciso vem antes de qualquer tratamento, ainda mais em pós-operatório, onde as complicações podem ser sérias. O
que fica dessa questão anulada é que, em cenários pós-operatórios com sinais sistêmicos como febre e distensão abdominal, mesmo com um problema aparentemente local e controlável como uma fístula de baixo débito, a gente precisa descartar complicações intraabdominais mais graves antes de partir para um tratamento conservador isolado. Com certeza. A questão nos ensina que, mesmo diante de um achado, como a fístula de baixo débito, que poderia, por si só, ter um tratamento conservador, a presença de outros sinais e sintomas, como febre e distensão, exige uma investigação mais aprofundada. E nesse contexto, a imagem é a nossa melhor amiga. Sensacional. Uma análise completa da questão que deu o que falar, e você que está acompanhando a gente, o que achou dessa anulação? Concorda com a decisão do INEP? Conta pra gente lá na comunidade Medspace. Acho da hora saber a sua opinião. É sempre enriquecedor trocar ideias e aprender com diferentes perspectivas. Você que está nessa jornada rumo à aprovação do Evalida, a gente espera que esse papo tenha ajudado a turbinar seu raciocínio clínico. Fique ligado no nosso próximo episódio com mais temas quentes da medicina para te deixar afiado para a prova e para a vida profissional. E já que a gente está falando de pós-operatório, fica a pergunta. Que outros sinais ou sintomas te fariam repensar uma conduta conservadora inicial no paciente? Compartilhe as suas ideias com a gente lá na comunidade. Até a próxima.